Olá, bem-vindos a mais uma edição. É um gosto contar consigo aí desse lado. Hoje vamos ter como convidado uma figura extremamente reconhecida entre vários aspectos, nomeadamente a gastronomia. Com uma carreira de mais de 30 anos, eu pus aqui em nota, é monárquico e é sucesso. Boa noite, chefe Loureiro. Hélio Loureiro, como está? Muito boa noite, muito obrigado pelo convite e é um prazer enorme estar consigo. Igualmente. Olha, eu sei que nasceu no Porto e vive no Porto e tem uma paixão pelo Porto, certo? Por isso, a pergunta que lhe faço é: Porto é completa? O Porto é a minha cidade, são todas as minhas memórias, são as minhas raízes e são um dia onde eu quero adormecer para a eternidade. Ora, adorei. O chefe Hélio tem uma forte atividade literária, com cerca de 20 livros, ou mais, eu acho que são mais. Mas há um que vou destacar aqui, que é o Hit à la Moda do Porto, que obteve o terceiro lugar num concurso mundial de gastronomia. Isso é um orgulho, certo? É sobretudo porque é o reconhecimento de que é possível fazer-se um livro que fala só de uma região, que fala só de uma cidade até, melhor dizendo, e a sua gastronomia, os seus valores, a sua história, e que depois teve um impacto muito grande e que foi de facto reconhecido na maior feira do mundo de livros de gastronomia que se realiza todos os anos na China. É um reconhecimento não da minha cozinha, mas da cozinha portuguesa e da cozinha do Porto. Tem algum livro preferido, dado que tem esses filhos todos? Dos meus, Sim. Algo que lhe deu particular gozo fazer, investigar, fazer, que seja. o primeiro, sem dúvida, foi Receitas para Vinho do Porto. Não por ter sido o primeiro, mas por ter desencadeado uma situação que foi muito interessante. Ou seja, em 98, ainda a gastronomia, a culinária, melhor dizendo, a culinária e os vinhos andavam desfasados. Ou seja, uma pessoa ia a um restaurante, encomendava a sua refeição e encomendava o vinho, mas muitas vezes aquilo não casava, ou seja, não havia essa combinação, nem havia essa preocupação grande na junção entre a culinária e o mundo dos vinhos. Aquilo foi um desafio que eu lancei na altura ao Instituto do Vinho do Porto, com a parceria de uma pessoa que tem das melhores recordações e que tem um apreço enorme, que é o João Nicolau de Almeida, e com ele fizemos um livro que era um desafio, era um desafio e é sobretudo uma provocação, que era fazer receitas para acompanhar vinho do Porto, mostrando assim que o vinho do Porto não era só um vinho para fim de refeição, para as sobremesas, para os dias de festa, mas é um vinho que se deve beber ao longo de todo o ano, em muitas refeições, a acompanhar inúmeras coisas. Excelente. E a partir daí começou de facto a surgir uma nova versão e um novo olhar para a gastronomia e para os vinhos, e houve este casamento que foi feito também muito com a Revista dos Vinhos, que teve uma importância vital nessa altura. Posso então concluir que, no fundo, este livro, relatando essa aventura, acabou por ser um manifesto, e isso é muito interessante, porque o chefe continua sempre a inovar. Agora, eu gostaria de perceber até que ponto a gastronomia é uma forma de arte. É muito interessante essa questão, porque muitas vezes ela é colocada, que é se a cozinha é arte ou que é. Aliás, eu lembro de uma vez uma palestra em 93, 94, sobre se a cozinha é uma arte, era uma questão. E foi na Universidade do Porto, na Faculdade de Letras. Eu consigo, de facto, realizar uma receita se tecnicamente cumprir todos os passos, ou seja, se eu tiver a receita bem escrita, com todos os passos, a temperatura do forno, a temperatura ambiente, a temperatura dos ingredientes, a composição dos mesmos, a gramagem, consigo tecnicamente fazer a receita. Onde é que a gastronomia deixa de ser técnica e passa a ser arte? Quando nós olhamos para um produto, quando no seu esplendor máximo do seu produto e pelo respeito máximo que devemos ter pelos produtos, conseguimos
E de além disso, faço muito esta analogia que é, eu posso ser muito bom cozinheiro, posso fazer tudo muito bem feito, mas posso não ser o artista. E isto, eu posso, posso aprender a pintar retratos fantásticos, e dou sempre o exemplo, por exemplo, de Picasso. Concordo perfeitamente, e um dia desses convido desde já para também, num formato interessante aqui do canal, debatermos a arte e a gastronomia. Continuando agora no que foi este confinamento, de que forma podemos fazer ou ter uma alimentação ou com uma cozinha saudável? A cozinha deve ser sempre pensada para cada pessoa, ou seja, não há um padrão, não existe um padrão alimentar em que nós tenhamos, eu ingiro 1500 calorias e posso engordar. Há outras pessoas que ingerem 3500 e podem ficar, que são sempre magros. E isso é que me irrita-me solenemente as pessoas magras. Tem um pavor, não é nem inveja, que é muito feio dizer, mas é uma inveja, mas é inveja. Eu tenho inveja das pessoas magras, das pessoas que comem e bebem e que não engordam, que não é o meu caso. Certo, certo, eu também tenho. Por isso há aqui um equilíbrio muito interessante que é aquilo que nós gastamos em termos calóricos, aquilo que nós consumimos em termos calóricos e conhecermos o nosso corpo e o nosso mecanismo do nosso metabolismo de forma a que possamos equilibrar a nossa alimentação. Essa é a parte fundamental. O que é uma alimentação saudável? A alimentação saudável é tudo aquela que é o mais diversificado possível, ou seja, onde entra a biodiversidade, onde entra a sazonalidade e onde entra também uma coisa que é muito importante, que é a responsabilidade pelo planeta, a responsabilidade nossa, que é a pegada, a proximidade do produto, a proximidade dos produtos que estão ao nosso alcance. E aí é que, e com base nesses três fatores que são fundamentais, são a biodiversidade, a sazonalidade e a proximidade, é que nós construímos uma alimentação saudável, porque nós não podemos ser saudáveis se o planeta também não for. Daí que toda a conjugação de tudo isto seja tão importante. Muito bem. A próxima questão tem que ver com um dos cargos que o chefe Hélio cumpre, executa. É vogal da Comissão de Toponímia da cidade do Porto e tem havido agora um caso muito polémico, nomeadamente o caso da Gisberta, a história daquele travesti que foi assassinado e que lhe querem fazer agora uma homenagem com um nome de rua. É uma homenagem muito justa e muito merecida. E ao qual a Comissão, quando foi apresentada o nome para ser dado um regulamento, toda a Comissão ficou sensibilizada. Ou seja, não houve ali. Ultimamente tem sido dado que certas pessoas não entenderam, disseram que a Gisberta não tinha feito nada pela sociedade do Porto, que não merecia nenhum regulamento. A questão não está aí. A questão está que na primeira recusa que foi feita, que já foi há muitos anos, ainda não foi nesta comissão atual, ela foi feita, penso eu que na primeira, na segunda comissão que fiz parte, por isso ainda no tempo do doutor Rui Rio, ela foi rejeitada por uma razão simples. Era muito recente, o facto, era muito recente ainda estava demasiado vivo, ainda estava a decorrer, penso eu que nem sequer, não tenho memória, mas penso eu que ainda estava em justiça o caso, que ainda estava em julgamento, mas a questão aqui está, é que mais do que um arruamento para a Gisberta, é preciso que o Porto faça a justa homenagem à Gisberta. E a todas as Gisbertas que foram vítimas e que são vítimas de violência. E a todas as mulheres e homens que são vítimas de violência doméstica. E isto, de facto, mais do que um arruamento para uma pessoa, é preciso que isto se torne uma causa e que tenha uma visão mais global. Não basta uma rua. Estou a crer que rapidamente vamos ter o nome da rua aqui na praça, porque faz todo sentido. E isso é muito bom. Tem também que é a nível da confraria das tripas do vinho, das tripas à moda do Porto, que é confrade e é fundador. Qual a premissa que regiu aqui a fazerem isto?
Se bem se recorda, e vai se recordar, como todas as pessoas se recordam, houve uma altura em que houve um caso terrível que foi as vacas loucas e que veio mudar muito até a forma de alimentação das pessoas. E nessa altura surgiu um problema que era saber se as tripas ao modo de Porto, uma vez que é feita com o estômago da vitela, se podia ser consumido ou não. E isto ia pôr em causa o prato que nos dá o nome, ou seja, as pessoas do Porto chamam-se tripeiros, porque semanticamente tripeiros quer dizer aqueles que comem tripas. Não quer dizer mais do que isso, mas para ser tripeiro não é preciso comer tripas, porque hoje o sentido é muito mais lato. Mas a verdade é que, nessa altura, havia um problema gravíssimo que era se não se fizesse nada naquela altura, rapidamente as pessoas deixavam de comer dobrada, deixavam de comer tripas à moda de Porto, porque pensavam que não comendo as vistas dos animais, não podiam comer as vistas das vitelas e então desapareceria a receita. Foi nessa altura que uma comissão, várias pessoas, o engenheiro Paulo Valada, o professor Daniel Serrão, o doutor Manuel Serrão, filho, o doutor Sousa Cardoso, convergiram com o Unisnor e criamos a Confraria das Tripas à Moda de Porto, que depois só foi tornada pública em 2001, a quando da Capital Europeia da Cultura. E deixe-me dizer-lhe que eu já comi, já provei essa especialidade de tripas à moda do Porto e fiquei fã. Mas há aqui um pormenor, eu fiquei fã porque foram tripas confeccionadas pelo chefe Hélio. Por isso é este que eu tenho para referir. Mas é uma receita que diz muito da cidade, do caráter, diz muito do povo do Porto, por toda a lenda, porque nós sabemos que há uma lenda por detrás disso. Aliás, eu escrevi no próximo mês na revista Continente Magazine, vai sair exatamente um bocadinho da história das tripas à moda do Porto, como é que elas nascem, como é que elas surgem. E é muito interessante para quem gostar destes temas, entender como é que um prato deste faz lenda, faz história, não é? Uhum. Dentro da organização de eventos é muito difícil escolher um ou dois e eu relacionei aqui o facto do Hélio ser monárquico com a apresentação de Sua Alteza Real, o Príncipe das Beiras, Sr. Dom Afonso de Santa Maria de Bragança, e também o batizado de Sua Alteza Real, Dom Dinis de Bragança, Duque do Porto. O que significou para si isto e em termos protocolares, se é rijo ou é uma coisa mais flexível? Olha, numa altura, vivemos agora nos tempos em que todas as monarquias são atacadas. Aliás, é muito frequente atacarmos, vermos na comunicação social atacar as monarquias. Mas eu costumo dizer sempre que os reis também se compram. Os reis também se compram. E a história ensina-nos isso desde David, desde Salomão. Os reis também se compram. Mas os presidentes eleitos estão sempre à venda. Porque eles precisam dos votos das pessoas. Esses presidentes eleitos estão sempre à venda. Os reis, às vezes, compram-se. Os presidentes estão sempre à venda. O que é que significa ter feito esses dois eventos? Fiz outros também, como bem disse, mas para a Casa Real Portuguesa, esses dois, a apresentação do Príncipe das Beiras e o batizado, foram dois momentos em que se notou bem o que é a ligação do povo, a afetividade à Casa Real de Bragança, à Casa Real Portuguesa. Ou seja, notou-se bem o quanto ainda existem monárquicos e o quanto ainda está bem vivo o movimento e essa alma que é sempre há uma lusa, de facto. Sei também que está a tirar um doutoramento. Em que área? Estou a fazer um mestrado na história em Coimbra, na área de alimentação, da história da alimentação. O que vem na sequência de tudo aquilo que tenho feito ao longo destes anos, que eu sempre fui ligado à parte da história, do conhecimento das receitas, onde aquelas vêm, e por isso aproveitei esta parte da pandemia. E cá esperamos o seu feedback, porque vai ser realmente muito interessante. Diga-me se ainda há alguma coisa que
que lhe falta fazer? E o quê? Há muitas coisas que me faltam fazer. Aliás, eu acho sempre que nós envelhecemos no dia em que deixamos de sonhar. Ou seja, no dia em que nós trocamos os sonhos por lamentos e nos começamos a lamentar e deixamos de sonhar, é no dia em que envelhecemos. Então aí já não temos nada para fazer, ficamos uns velhos caquéticos, chatos, daquelas pessoas que só passam a vida a lamentar-se. E por isso é que é bom nós sonharmos. E eu tenho vários sonhos que vão desde viagens. Há uma viagem que eu tenho que vou adiando todos os anos, que é a Argentina. Tenho um sonho de visitar a Argentina. Eu conheço tantas coisas, mas de facto a Argentina é um país que me falta conhecer e tenho este sonho desde muito pequeno. Então até a Argentina. Como vê, chefe Hélio, 15 minutos passam a correr e não podemos estar aqui mais, ficaria aqui horas a conversar consigo, mas desde já um enorme bem-aja pela sua disponibilidade e parabéns mais uma vez pela sua carreira. Eu é que agradeço o seu convite e foi um prazer enorme ter estado a conversa consigo e com os espectadores da Nova. Fiquem agora com a Agenda Lamex. Se tiverem alguma sugestão, não hesite em enviar-nos através do e-mail que está a passar agora em rodapé. Até para a semana, fiquem bem. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.